No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. The best, no politics here. Okay? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Essa edição do La Base Brasil acontece quase na metade das Olimpíadas de Paris. E nem precisa dizer que está todo mundo vidrado no maior evento esportivo do planeta. Se não em audiência, porque todo mundo sabe que as Copas do Mundo continuam sendo soberanas nesse quesito, pelo menos em número de atletas e de países representados. E o brasileiro, que adora esportes, claro, está totalmente olimpizado. Mas, como você sabe, a gente não faz aqui um programa de esportes. O que nos interessa são os temas políticos e sociais por trás da terceira edição dos Jogos Olímpicos realizados na capital francesa, que também recebeu o evento em 1900 e 1924. E como a gente vai ver, o que não falta são temas quentes por trás da 33ª edição dos Jogos. Da cerimônia de abertura, passando pela preparação de Paris para receber as Olimpíadas, até as decisões casuístas do Comitê Olímpico Internacional, essa edição dos Jogos tem política até os ossos e também muitas contradições. Claro que a gente também se emocionou com a chegada das delegações no Sena. Não é todo dia que a gente vê tanta alegria e emoção assim na TV. Talvez por isso as Olimpíadas mobilizam tanto as pessoas. Não se trata apenas de esporte. Todo mundo fica tocado com um exemplo de superação, com um ato de fair play ou com a visibilidade que atletas e até mesmo países pouco conhecidos ganham nos Jogos Olímpicos. No momento de tantas mudanças, de tanta violência, de tanta intolerância, é bom saber que tem um evento centenário inspirado em valores como a solidariedade e o respeito acontecendo do outro lado do Oceano Atlântico. As Olimpíadas se conectam com uma dimensão emocional muito importante em tempos turbulentos como os que a gente está vivendo. Então, longe de nós fazer aqui um programa para falar mal das Olimpíadas, mas não dá para deixar de apontar a hipocrisia, os atos de resistência e as ambiguidades dessa festa do esporte. O maior exemplo de hipocrisia, claro, é o tratamento dado pelo COI, Comitê Olímpico, à Rússia e a Israel. Enquanto os atletas russos têm que concorrer sem bandeira, sem hino, simbolicamente desterrados do seu país, graças à guerra iniciada pelo Putin, os atletas de Israel ostentam orgulhosamente as suas bandeiras, enquanto centenas de palestinos seguem sendo massacrados. Mas também teve resistência. No momento em que a França luta contra a extrema-direita, a cerimônia de abertura do evento foi um verdadeiro manifesto em favor da diversidade, dando destaque às mulheres, aos direitos LGBT e à luta contra o racismo, na primeira edição praticamente com paridade de gênero nas Olimpíadas. E os atletas, que são os protagonistas do evento, claro, lutam com as armas que têm. Eles estão proibidos de se manifestar politicamente nos Jogos, mas buscam pequenas brechas para poder se expressar, como aconteceu no emocionante gesto da delegação argelina, que lembrou os heróis da Guerra de Libertação assassinados no Rio Sena pela democracia francesa, ou o atleta palestino que bordou no uniforme cenas de um bombardeio a civis. Para analisar a política entranhada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, está começando na TV Fórum e no seu tocador de podcasts favoritos mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, arrancamos no 12º episódio do La Base Brasil, dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto. O que tá rolando nessas Olimpíadas, Rebeca? Então, Juliano, Indira, Richard e todo mundo que nos acompanha, hoje a gente vai falar do quão cansado tá o povo brasileiro do confronto com o Japão. Não, brincadeira, a gente vai falar sobre Rússia, vamos falar sobre Palestina e Israel e também vamos falar da treta entre Estados Unidos e China. Tem bastante treta nessa edição dos Jogos Olímpicos. Agora passo para ele, Richard Nascimento, o que tá rolando nas redes sociais sobre as Olimpíadas? Salve, Juliano, Rebeca, Indira. Então, tá rolando muita treta também nas redes sociais por conta da cerimônia de abertura e também das manifestações políticas que aconteceram nas redes e também nas Olimpíadas. Muito bem, ansioso por esses destaques, Richard. Para acabar aqui a apresentação dos temas do dia, eu dou as boas-vindas
a única jornalista 100% venezuelana num programa de análise política no Brasil. Indira Maga, o que está rolando no mundo afuera? Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Por supuesto, hoje a gente vai trazer o tema mais falado na política nos últimos dias, as eleições venezuelanas. Muito bem, eu sou você, não perderia. E a gente tem ainda hoje uma entrevista super especial, medalhista nas Olimpíadas de 1968, o boxeador Servírio de Oliveira. Vamos lá, mais um Labase Brasil começando aqui. Bora! Base de dados, com Rebeca Neto. Pessoal, não tem jeito, tá todo mundo olimpizado. Chegou aquela época que a população brasileira vira especialista em regra de judô, tempo de natação, arco e flecha, rugby de 7 ou qualquer esporte que a gente nem sabia que o país tinha delegação. As Olimpíadas realmente mexem com o povo e para aproveitar esse clima que a gente vai aprofundar um pouquinho nos jogos que fazem esse nosso planeta parar. O evento em Paris começou no dia 26 de julho e vai até o dia 11 de agosto. São mais de 11 mil atletas representando 204 países, divididos aí entre 48 modalidades. Além desses, a gente tem os casos especiais, tipo a equipe de atletas refugiados e também os casos da Rússia e de Belarus, que foram os países banidos aí da competição e competem sem bandeira. As maiores delegações são as dos Estados Unidos, com 640 atletas, seguidos da dona da casa, a França, que tem 609. Em terceiro, a Austrália, que conta com 483 representantes. O Brasil é a maior delegação da América do Sul, levando 276 pessoas, sendo essa a primeira vez na história que tem um grupo composto majoritariamente por mulheres. São 153 no total. Rebeca, e outro dado bem importante que tem a ver com a nossa delegação é que 9 em cada 10 esportistas brasileiros recebem o Bolsa Atleta. O programa é destinado para atletas de alto rendimento e procura oferecer condições mínimas para que eles consigam se dedicar exclusivamente ao esporte. Juliano, e vale dizer também que em 2024 o programa teve um reajuste depois de 14 anos sem qualquer tipo de correção. Bom, mas bora então entrar um pouquinho na história dos jogos para a gente entender por que tem tanta gente falando, como você disse no editorial, que são as Olimpíadas mais politizadas dos últimos tempos. Bom, a criação da competição, que aconteceu no final do século XIX, em 1894, já trazia o objetivo de promover a paz. Inclusive, a proposta era que caso tivesse algum conflito, se estabelecesse uma trégua de 7 dias antes e 7 dias depois dos Jogos. Nesse ano, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, fez um apelo para que todos os países em guerra dessem aí uma trégua antes da abertura de Paris 2024. Só que, além disso não ter acontecido, as consequências do conflito estão bem presentes nas Olimpíadas. Um exemplo é o banimento da Rússia e Belarus, que, em razão da guerra aí contra a Ucrânia. A decisão foi dada pelo Comitê Olímpico Internacional em março desse ano e estabeleceu que, no máximo, 54 atletas russos e 28 bielorrussos poderiam se classificar para a competição. E um detalhe, eles não poderiam ter qualquer apoio, ter apoiado, né, a guerra de nenhuma forma e nem serem ligados aí à agência de aplicação da lei e do exército. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou a organização de usar os jogos como instrumento de pressão política, algo que é rechaçado firmemente aí pelo COI. E a decisão foi muito criticada pelas confederações russas mesmo, Rebeca. Tanto que várias delas, mesmo tendo atletas liberados pelo COI para participar, decidiram não enviar representantes. É o caso da Confederação de Judô, por exemplo. Pois é, Indira. E com isso, a lista de atletas russos, que costumava ser aí uma das maiores delegações, ficou ainda menor. São apenas 15 esportistas que vão competir sob uma bandeira neutra com a sigla AIN, atletas neutros individuais. Mas a crítica à decisão certamente não foi à toa. Isso porque Israel, por exemplo, compete sem qualquer sanção. Mesmo que os palestinos tenham feito um pedido ao COI pela exclusão do país. Afinal, se era razoável punir a Rússia, qual foi o motivo para que se não se punisse Israel diante do massacre na faixa de Gaza?
Bom, para o Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, quase 40 mil palestinos mortos não eram motivo suficiente para o banimento. Ele chegou a dizer que o fato do órgão contar com 2 comitês, o israelense e o palestino, já mostrava a diferença em relação ao mundo político. E ainda completou, aí abre aspas, os Jogos Olímpicos não são uma competição entre países, mas sim uma competição entre atletas, designados pelos comitês olímpicos nacionais. Se nós entrássemos na discussão política sobre guerras e conflitos, na cerimônia de abertura na sexta-feira, nós poderíamos contar com 100 comitês olímpicos nacionais e não 206, devido aos muitos conflitos e guerras no mundo. Quanto mais as pessoas tentam politizar as Olimpíadas e quanto mais alta a atenção, mais importante é a mensagem de tentar unir e não contribuir ainda mais para a divisão. Não estamos no negócio político. E se isso fosse verdade, a Rússia estaria com sua delegação completa, né? E a questão aqui não é sobre defender a Rússia ou qualquer coisa do tipo, mas se mostrar como uma decisão do COI, na verdade, mostra uma posição dos países ocidentais que é, no mínimo, hipócrita. Isso, eu acho que é exatamente isso, Richard. Israel destruiu quase toda a estrutura esportiva palestina, o que obviamente prejudica, né, a preparação e o próprio desempenho durante as competições. Além disso, o Comitê Olímpico Palestino informou que foram mais de 300 atletas mortos. Mas, pelo menos em Paris, a recepção à delegação palestina tem sido bastante acalorada até agora. Na chegada ao país, eles foram recebidos por um grupo aí de cerca de 100 ativistas com bandeiras e sobre os gritos de Palestina livre. A equipe tem usado o evento para denunciar o genocídio que está acontecendo. O porta-bandeiras, o palestino Wassem Abu Sal, na cerimônia de abertura, usou uma camisa branca bordada com mísseis direcionados a uma criança que joga futebol. Já os atletas israelenses é o oposto. O próprio clima de tensão fez com que o governo francês disponibilizasse seguranças 24 horas por dia para a delegação. E o desconforto não está só entre a torcida, não. O judoca argelino Driss Messaoudi se recusou a enfrentar um competidor israelense e se retirou das Olimpíadas em solidariedade à Palestina. Beca, é claro que um evento de dimensões globais, como são as Olimpíadas, vão ser palco de diversas manifestações e vai sim refletir o que tem acontecido no mundo. Essa posição do Comitê Internacional Olímpico de dizer que não está no negócio político é uma balela, né? E como a gente viu, isso vai além das manifestações oficiais dos estados. É só ver o que aconteceu na estreia do torneio de futebol entre Argentina e Marrocos, quando os sul-americanos foram vaiados por conta da live que mostrou jogadores da seleção principal do país entoando cantos racistas e homofóbicos contra a França, depois da vitória na Copa América. Na verdade, Juliano, manifestações políticas não faltam. E uma rivalidade que está indo muito além do esporte vem sendo protagonizada aí nas Olimpíadas por Estados Unidos e China, principalmente na natação. Os americanos estão acusando os chineses de doping, ao passo que os orientais replicam, dizendo que está rolando um complô ocidental contra eles. O conflito envolve o COI e a Agência Mundial Antidoping. Em abril, o New York Times tinha divulgado que antes das Olimpíadas de Tóquio, 23 nadadores chineses testaram positivos para trimetazidina, que é uma substância aí que melhora a performance. A China fez uma investigação à parte que apontou contaminação nos testes e a Agência Mundial não encontrou provas para contestar essa conclusão. Bom, alguns desses atletas competiram em Tóquio e estão em Paris agora. Os Estados Unidos não ficaram nada satisfeitos com as investigações independentes e estão pedindo mudanças. Internamente, eles aprovaram uma lei que estende a jurisdição policial do país para qualquer competição esportiva internacional que tem atletas americanos. As autoridades da Agência Mundial Antidoping alertaram que essas decisões unilaterais podem isolar os Estados Unidos e até causar uma punição para os próximos jogos. A ver. Pena que, na prática, a gente sabe que isso é muito pouco provável, até porque os próximos jogos são justamente em Los Angeles. Se o Comitê Olímpico não bateu de frente com Israel, imagina com os Estados Unidos.
Sem dúvidas, Indira. E para fechar aqui o nosso quadro, vamos falar da atual dona de casa. A França foi palco recente de uma virada eleitoral histórica que a gente deu aqui no Labase. E os efeitos dessas eleições aí para o parlamento continuam reverberando nas ruas de Paris. No dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, um suspeito foi preso por participar do ataque que interrompeu a circulação de trens de alta velocidade no país. A imprensa mundial correu aí para anunciar que era um ativista de extrema esquerda. Inclusive, o próprio ministro do interior da França, Gérald Darmanin, disse, abre aspas, identificamos o perfil de várias pessoas. Esse é o tipo tradicional de ação da ultra-esquerda, fecha aspas. Depois dessa afirmação, acabou pedindo cautela, pois disse que os autores do crime poderiam ter sido manipulados. Parece que está difícil para o Macron engolir a vitória incontestável da esquerda nas eleições. E essa divulgação de que o atentado foi feito por um militante de esquerda, logo depois do resultado, estava mesmo esquisita. Vamos ver agora o que vai surgir dessas investigações que as autoridades francesas estão tocando. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai para o quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. E parafraseando a Rebeca, as Olimpíadas mexem com todo mundo mesmo. E no Brasil, a maior fábrica de memes do planeta, é óbvio que as redes estão funcionando sem interrupção e produzindo conteúdo de altíssima qualidade. Vamos começar pela abertura dos jogos, que aconteceu na última sexta-feira, dia 26, e que durou 4 horas, sendo que em boa parte delas foi embaixo de uma chuva forte. E foi a primeira vez que a cerimônia saiu de um estádio e foi para as ruas da cidade. E aí é impossível negar a beleza de um espetáculo desse porte, que navegou pelo poluído Rio Sena, com os principais pontos turísticos de Paris ao fundo. O enredo não se eximiu de uma função política e trouxe um conceito de história e glória da grande nação francesa, ao qual não esquecemos, é formada por dezenas de culturas e etnias diferentes e vem de tempos imemoriais até a contemporaneidade. Mas a grande polêmica da noite, durante as apresentações em que uma cena foi interpretada como uma releitura do quadro A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. E aí a repercussão foi imediata. Organizações da Igreja Católica repudiaram o episódio e a Confederação dos Bispos na França chamou a apresentação de cenas de escárnio e de zombaria contra o cristianismo. Pensamos em todos os cristãos de todos os continentes afetados pelo traje e pela provocação de certas cenas. A direção da abertura insistiu que a obra não foi uma inspiração, mas ainda assim pediu desculpas a quem tenha se sentido ofendido. E, em comunicado oficial, eles informaram que não tinham qualquer intenção de zombar de algum grupo religioso, que a ideia era celebrar a comunidade e a tolerância. Ainda assim, a extrema-direita aproveitou o hype do tema e surfou na onda do conservadorismo nas redes. Aproveitando a onda, a Carla Zambelli lançou um textão no X. Uma festa que tinha tudo para ser linda e participativa, exceto quando a cultura woke contamina o país e imprime a sua intolerância com os cristãos do todo mundo. Torço para que nossos atletas sejam vitoriosos em suas categorias e honrem o nosso país predominantemente cristão. Richard, se me permite, para explicar aí para quem nos acompanha, quem não está familiarizado, essa galera que acha que cultura woke é uma espécie de tirania que vai impor políticas que ameaçam os valores da família. É uma visão completamente deturpada de um movimento que, na realidade, voltou à tona nos Estados Unidos com o Black Lives Matter e que, na sua concepção, ser woke significa ter consciência racial e social. Ou seja, tudo que essa galera não tem, né? Em mais uma ação organizada, o que não faltou no Twitter foram os posts sobre o tema. A deputada bolsonarista Júlia Zanata foi mais uma das que somaram no bando. Em um trecho de sua postagem, ela diz: é chocante ver como símbolos sagrados são tratados em um evento dessa magnitude. A agenda woke ultrapassa todos os limites. Infelizmente, essa é a cara da esquerda na França e em outros países onde a liberdade de expressão é usada para atacar a fé alheia, mas ousem falar algo deles. Bom, é impressionante como eles manipulam o conceito de acordo com sua própria conveniência. Mas, quando eles despejam todos os preconceitos possíveis e são repreendidos, falam de censura.
Ainda bem que, apesar das movimentações coordenadas deles, também sobrou memes excelentes sobre a cerimônia. O jornalista William de Luca ironizou dizendo: "Isso mesmo, reaçada, as Olimpíadas são das gays. Quer assistir o evento esportivo hétero, vai pra festa de Barretos." E também teve quem não deixou passar o fato das delegações virem de barco, como esse que mostrava os atletas portugueses e dizia: normalmente, quando eles chegam num país de barco, eles levam todo o ouro. Resta saber se eles vão conseguir alguma medalha. Indira, por isso que, como um bom mineiro, eu acho que alguém tem que avisar para os franceses que tem que esconder os ouros de Paris antes que eles sejam levados para um outro lugar da Europa. Mas, bom, já um outro tweet não deixou passar a relação da França com os imigrantes. O conteúdo diz assim: quem diria, a França feliz de receber pessoas chegando em botes. E lá na própria cerimônia mesmo, quem aproveitou para relembrar fatos históricos durante o desfile foi a delegação da Argélia, como o Juliano disse no editorial. Durante a guerra por sua independência, houve um massacre em 1961, em que a polícia francesa afogou centenas de argelinos no rio Sena. A França só assumiu a responsabilidade pelos crimes em 1998, ainda assim reconhecendo apenas 40 mortes, ao contrário das cerca de 300 que são estimadas pelas autoridades argelinas. Em um momento bem emocionante, a delegação da Argélia relembrou as vítimas jogando rosas nesse mesmo rio. E o público que assistia à cerimônia, resistindo ao mau tempo, também não perdeu a oportunidade de se manifestar politicamente. Vamos assistir esse pequeno trecho. Para quem nos escuta, essa é a delegação de Israel passando e sendo recebido por uma verdadeira chuva de vaias. Já era de se esperar, né, Richard, que diante do massacre que Israel impõe aos palestinos, as manifestações nas Olimpíadas fossem bem presentes. E essa nem foi a primeira. 2 dias antes dos Jogos, no jogo entre Israel e Mali pelo futebol masculino, o hino israelense também foi extremamente vaiado, como a gente está vendo aqui nessas imagens. Inclusive, Juliano, para esse jogo as autoridades francesas colocaram mais de 1.000 agentes de segurança sob o argumento de que estavam temendo um ataque terrorista. O clima tá realmente bem quente por lá. Vamos ver uma entrevista que aconteceu após o confronto. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but I think Mali is going to destroy them today. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. No politic here. Okay? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Bom, explicando rapidamente, a jornalista pergunta ao rapaz o que ele achou do jogo. E quando ele começa a analisar o jogo de futebol, o senhor invade a entrevista dizendo: sem política aqui. A partir disso, vira uma grande discussão e gritaria. Aliás, as partidas dessa seleção de futebol israelense têm sido um dos principais palcos das reivindicações. No sábado, dia 27, o jogo era contra o Paraguai e na torcida muitos gritos de Gaza, Gaza, não esqueceremos. E outras variações que lembravam o genocídio cometido por Israel contra os palestinos. O que gerou mais repercussão, no entanto, foi um grupo de pessoas vestidas de preto, mascaradas e carregando bandeiras palestinas com uma faixa em que seria Olimpíadas Genocidas em inglês. O Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos abriu uma investigação por antissemitismo. Não dá para dizer que a gente fica surpreso com esse posicionamento do Comitê de Organização. Pois é, Richard. As manifestações do Comitê Olímpico se escondem sob o argumento da união do esporte, para, na verdade, tomar uma posição bem clara de justificar e relativizar o massacre em curso na faixa de Gaza. O esporte promove, sim, a união. Uma união que, na verdade, tem muita política, porque é um encontro de diferentes culturas e diferentes povos, que prova que a convivência é possível, mas apenas se tiver respeito por todas as formas de vida. Não existe união quando um país massacra o outro. Obrigado, Richard. Agora a gente vai para o nosso quadro Mundo Afora falar de outro tema quente do momento, as eleições na Venezuela. Mundo Afora, com Indira Maga.
Venezuela. Como esperado, foi só começar a divulgação dos resultados das eleições no país para transformar o debate público aqui no Brasil no mais novo fla-flu político. Todo mundo acompanhou, mas não custa sistematizar um pouco aqui os fatos básicos, né? Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, divulgou que com cerca de 80% das urnas apuradas, o atual presidente Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos contra 44% do oposicionista Edmundo Gonçalves. O resultado demorou mais do que é usual para ser divulgado e o CNE argumentou que foi alvo de um ataque hacker no meio do processo de contabilização dos votos. O site da instituição chegou a sair do ar. O resultado foi imediatamente questionado pelo bloco de oposição, que disse ter recebido pelo menos 70% dos votos. Parte disso se deve às pesquisas de boca de urna, feitas em geral por órgãos de mídia estrangeiros, que apontaram a vitória da oposição. Por outro lado, existe um longo histórico de erros de órgãos de pesquisas internacionais em relação às eleições venezuelanas. E isso é atestado, inclusive, por pesquisadores sem qualquer ligação ou apreço pelo governo de Nicolás Maduro. A oposição também cobrou a divulgação pelo CNE das atas eleitorais, que são umas espécies de boletins de urna e servem como auditorias locais nas sessões eleitorais. Indira, e nesse ponto, o sistema eleitoral venezuelano se assemelha um pouco com o nosso aqui no Brasil, né? Ele é automatizado e é feito com urnas eletrônicas, que também possuem esses boletins ou atas que funcionam como uma espécie de recibo dos votos contabilizados. Essas atas, elas são disponibilizadas aos fiscais dos partidos e aos cidadãos no local de votação, mas não são, em geral, usadas para fazer a contagem em si dos votos no nível nacional. Exatamente, Juliano. Em geral, é feita uma auditoria por amostragem nessa ideia de checar a integridade do processo. Mas a contagem mesmo é feita no sistema eletrônico do CNE, como aqui no Brasil. A oposição venezuelana também denunciou que autoridades teriam impedido o acesso de seus fiscais às atas em alguns locais, bem como intimidações de eleitores e outras questões. Eles também iniciaram uma contagem paralela dos votos, usando as atas que estão nas suas mãos, que, segundo eles, apontam uma vitória esmagadora de Gonçalves. Do outro lado, Nicolás Maduro entrou nessa quarta-feira com o pedido de auditoria das atas em poder dos partidos, como já falamos aqui. Por sua vez, há também uma cobrança bastante generalizada, incluindo o governo brasileiro, para que o CNE divulgue os dados detalhados das urnas. Inclusive, nesse momento em que a gente está fazendo o Labase, já venceu esse prazo legal de 72 horas para divulgar os dados, o detalhamento dos dados. E é importante todo mundo entender isso. Uma coisa são simplesmente as atas, né? Os papéis que são usados em auditoria local. Outras são os dados que foram transmitidos para o sistema de forma detalhada. Esse, sim, costuma ser divulgado. Em geral, alguns dias depois, né, da eleição em si. Sim, Richard. E o ambiente político da Venezuela, que já era muito duro, só piorou desde a eleição. A oposição convocou protestos, houve conflitos e já são centenas de presos, além de pelo menos 11 mortos. Infelizmente, né? Há anos o país vive uma situação difícil. A Venezuela enfrenta fortes problemas econômicos que pioraram a condição de vida da população, em parte por conta das sanções aplicadas pelos Estados Unidos e países aliados contra os principais setores da economia venezuelana, especialmente o petróleo, além do próprio sistema bancário. Além disso, a oposição denuncia um endurecimento do governo de Maduro e um aumento da repressão política no país. Nessa eleição, um dos fatores que mais elevaram a temperatura foi o impedimento da candidatura
digamos, principal líder da oposição, a ex-deputada Maria Corina Machado, pela justiça do país. Mas se é verdade que o governo da Venezuela tem tomado medidas questionáveis, tampouco dá para comprar essa fábula de que a oposição venezuelana é feita de mártires em luta pela democracia. E é só lembrar da tentativa de golpe de 2020, quando o ex-militar norte-americano Jordan Goodell tentou uma incursão armada no país depois de vender a ideia a possíveis financiadores que incluíam membros do então governo de Trump, opositores venezuelanos e, claro, norte-americanos ricos que planejavam investir no petróleo da Venezuela. O líder da oposição venezuelana, o Juan Guaidó, se animou com a ideia e chegou a assinar um acordo com Goldrell. Na época, a conspiração foi revelada pela AFP, uma das principais agências ocidentais de notícias do mundo. E nessa quarta-feira, o ex-militar foi preso, nada mais, nada menos, na cidade de Nova York, sobre acusações de contrabando de armas e também por conta da tentativa frustrada de golpe. E essa história, Indira, mostra bem como, quando se trata da Venezuela, que é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, sempre tem muitos interesses por trás. Essa foi apenas uma, né, das várias tentativas de golpe no país desde que o Hugo Chávez assumiu o poder em 1999. Pois é. Bom, e de domingo para cá, o tema da eleição na Venezuela passou a ocupar a mídia e o debate público no Brasil e no mundo. Os líderes da direita passaram a fazer do assunto o centro do debate. Um dos maiores expoentes dessa nova direita, o dono do Twitter, Elon Musk, é um dos mais vocais sobre o assunto, postando em sua própria rede social denúncias em velocidade industrial e, em boa parte, mentiras das mais absurdas, aliás. Uma delas foi um vídeo que, segundo Musk, mostrava militantes chavistas roubando urnas. Mas, na verdade, era um registro de roubo de aparelhos de ar-condicionado. A gente não consegue mostrar o vídeo aqui, porque o post foi excluído depois dos próprios usuários do Twitter terem mostrado que era uma fake news. Mas, como dizem, o perigo é eterno, né? E esse caso do Musk mostra bem como é que é preciso ter cautela no debate sobre esse e outros temas relevantes. O dono do Twitter, é bom lembrar, é o mesmo que já disse que, abre aspas, vamos dar golpe em quem a gente quiser, fecha aspas. E agora aparece querendo defender a democracia venezuelana há um tempo, né? A situação da Venezuela é complexa e, sim, há questionamentos válidos sobre o processo eleitoral. Mas cair nessa armadilha de que tudo é preto no branco só nos arrasta para o jogo da direita, que se organiza por outros interesses que não o bem da população venezuelana, claro. E, nesse sentido, Juliano, o que mais tem saltado aos olhos é a cobertura da grande mídia brasileira. Que ela seria tendenciosa, a gente já esperava. Mas, nesse caso, a linha editorial está cada dia mais inflamada e o equilíbrio jornalístico já foi esquecido há muito tempo, em alguma gaveta escondida nas redações. Em um tema tão espinhoso, com esse grau de complexidade, era de se esperar que os jornais brasileiros fizessem uma cobertura minimamente equilibrada, mesmo com a posição editorial contra o governo venezuelano, que eles sempre tiveram. Isso aparece principalmente na cobertura sobre a movimentação do Brasil em torno do caso. Desde o início, o Brasil vem cumprindo um papel muito importante de uma difícil tentativa de mediação na Venezuela. O assessor especial do governo Lula, Celso Amorim, se tornou aos poucos uma figura central nas negociações, enquanto o Brasil tenta construir uma saída mediada junto aos governos da Colômbia e do México. Uma posição que não está nem com a oposição,
venezuelana e os países ocidentais centrais, que no fim das contas não estão ali para resolver nada democraticamente, nem com os que imediatamente correram para reconhecer a vitória de Maduro sem se preocupar com as denúncias. Nessa semana, por exemplo, o Centro Carter, uma organização norte-americana muito respeitada, focada em eleições, que inclusive em anos passados atestou a integridade do processo eleitoral venezuelano, afirmou que não era possível validar esse resultado sem a divulgação dos resultados detalhados. A posição de boa parte da mídia brasileira nesse caso é, no mínimo, lamentável. É claro, a gente não está aqui questionando o direito dos grandes jornais de se posicionarem editorialmente, como eles sempre fizeram, pelo contrário. Mas fazer essa defesa de que o Brasil tem que tomar um lado que desconsidere a Venezuela como um país soberano, um vizinho importante, é fazer coro aos que querem colocar fogo no barril de pólvora. Quem faz isso se esquece que quem mais sofre com um cenário de conflagração é o povo venezuelano. A movimentação do Brasil de se colocar como mediador da situação é responsável e condizente com quem quer a estabilidade e a paz na América Latina, mesmo sabendo da dificuldade dessa missão. E, Juliano, chama atenção a diferença de tratamento. Quando se trata, por exemplo, do genocídio de Israel contra a população palestina, a mídia brasileira sempre coloca em perspectiva, relativiza, diminui. O mesmo agora, quando o presidente da França se nega a reconhecer o resultado das eleições e impede que a esquerda assuma o governo, nunca é dito que ele estaria dando um golpe. Mas quando se trata da Venezuela, já de início tudo é tratado como fraude ou golpe. De novo, é óbvio que a situação é difícil e existem, sim, denúncias importantes, inclusive de atores que já foram aliados de Maduro. Mas isso precisa ser tratado com a seriedade que merece e não como uma briga de torcida. É isso, pessoal. Quem precisa de Ariel Palacios quando se tem Indira Maga na bancada, não é verdade? Vamos agora à entrevista do dia com o medalhista olímpico Servílio de Oliveira. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer, Servílio, dizer que é uma honra para a gente aqui do Labase Brasil receber você para falar um pouquinho dessa experiência incrível que é ser um atleta olímpico. Bom dia, Juliano. Bom dia, demais amigos. Olha, é um prazer estar aqui participando desse programa. Legal, Servílio. Eu queria começar te perguntando, a gente fez aqui uma extensa análise sobre a relação entre política e os Jogos Olímpicos, nessa que é considerada uma das edições mais politizadas da história, por todos os conflitos que a gente está vivendo no mundo e o impacto que isso tem dentro da competição. Você disputou as Olimpíadas em 1968 no México, um ano marcado Sim. por intensos protestos no mundo todo, né? O chamado Maio de 68 na França, os protestos contra a guerra no Vietnã, o levante do movimento negro nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, muitos protestos contra a ditadura militar. E você chegou a medalhista olímpico, ganhou a medalha de bronze numa campanha extraordinária, o primeiro atleta do boxe a ganhar uma medalha olímpica no Brasil, um feito até então inédito. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que a política influenciou ou estava presente nos Jogos Olímpicos do México que você participou em 68. Olha, naquela época, em 1968, nós estávamos vivendo uma plena ditadura militar, né? Então, você não podia estar se manifestando muito, né? E lá no México, nós vimos vários levantes lá, inclusive o povo mexicano, naquela época, ele não queriam que as Olimpíadas fossem realizadas naquela época, porque eles diziam que antes dos Jogos Olímpicos lá, haviam outras necessidades a ser resolvidas no país. E lá no México teve vários relevantes, teve mortes, inclusive, lá na Praça... Me lembro o Praça nome... das o Três nome Culturas, né? E tinha um nome especial que eu esqueci agora. E também, em plena disputa desportiva, nós vimos também
os atletas norte-americanos que fizeram lá o Black Power, etc., e foram excluídos posteriormente do esporte nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Servilho, além dessa história linda que ele tem no esporte, hoje é um militante socialista, né? É filiado ao PSOL na cidade de Santo André e tem uma atividade política super importante na luta pela justiça social, pela inclusão, né? E pelo combate às desigualdades. Servilho, queria te perguntar também um pouco sobre essa questão que você levantou, né? A gente sabe que há diversas modalidades onde falar de política é impensável, né? E a gente tem no boxe uma grande referência que se politizou, que se envolveu com a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e que acendeu a tocha olímpica nas Olimpíadas, se eu não me engano, de Atlanta, em 96, que foi o Muhammad Ali, né? Dentro da modalidade, dentro do boxe, teve importância, né, a figura do Muhammad Ali, do seu envolvimento político também para trazer um pouco do debate político para dentro da modalidade? Olha, na verdade, na minha opinião, o Muhammad Ali foi um dos esportistas mais importantes. Por quê? Porque além da sua atividade esportiva, fora dos ringues, ele também era uma pessoa muito importante, porque ele batalhava e brigava muito em benefício dos negros nos Estados Unidos. Muhammad Ali peitou o exército norte-americano que queria que ele fosse para o Vietnã e ele se negou, perdeu o título, não é? Por isso, e portanto, eu sempre coloco o Martin Luther King, também o Malcolm X e o Muhammad Ali, como pessoas sumamente importantes politicamente. E uma geração incrível, né, de lideranças negras que conviveram mais ou menos na mesma época, né, nos Estados Unidos. Impressionante. Servilho, eu queria terminar perguntando para você um aspecto mais afetivo, mais emocional, que é a presença do seu neto nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Para quem não sabe, o neto do Servilho está disputando na equipe brasileira a competição também de boxe nos Jogos Olímpicos de Paris. E você estava me contando aqui, antes da gente entrar no ar, que também aconteceu um episódio aí. Queria que você contasse pra gente. Na verdade, o meu neto, ele se classificou, participou vários torneios para se classificar e, lamentavelmente, ontem ele lutou contra um boxeador norte-americano que estava 3-2 para o norte-americano. O norte-americano foi campeão do mundo, etc. É um menino experimentado. E ontem, na sexta luta, deram o meu neto como perdedor. E, na verdade, o meu neto ele foi prejudicado porque ele ganhou os 2 primeiros rounds e o último round a luta equilibrou um pouquinho. E, ao final, levantaram o braço do lutador norte-americano e como esse torneio ele é eliminatório, o meu neto ficou fora dos Jogos Olímpicos a partir de ontem. Que pena, mas certamente, Servilho, a experiência, você sabe disso, de ter participado de uma Olimpíada e, anos depois, você vê teu neto lá, deve ser uma emoção imensa. E quem já teve a oportunidade de assistir a disputa do boxe numa Olimpíada, eu assisti no Rio de Janeiro a disputa de boxe, num dos dias, né, das Olimpíadas do Rio, é uma coisa realmente incendiária, o público vai à loucura, é um esporte que realmente mobiliza muitas emoções. Servilho, eu quero te dizer que é uma honra pra gente aqui no Labás Brasil, que você tenha podido estar com a gente, dedicar esses minutinhos, e olha o que ele tem pra mostrar pra gente, pessoal, mostra aí. A medalha de bronze que ele ganhou nas Olimpíadas de 68 no México. Olha que bacana, gente. A primeira medalha olímpica do Brasil no boxe
Muito legal. Tô arrepiado aqui, Servilho. Olha, essa medalha foi conquistada em outubro de 1968 e de lá para cá ela ficou 44 anos sendo a única, né? Sendo ultrapassada somente em 2012 pela Adriana Araújo, que ganhou bronze, e depois veio também, no mesmo ano, em 2012, em Londres, Yamaguchi Falcão, e o seu irmão, o Esquiva Falcão, que ganhou a medalha de prata. O boxe, até hoje, conquistou 8 medalhas para o Brasil. O boxe conquistou 4 bronze, 2 prata e 2 ouro. E eu acredito, sem querer prolongar muito, que todo esse crescimento da modalidade boxe se deu a partir das leis de incentivo. Inclusive a Lei 11.438 de 2006, a Lei da Isenção Fiscal, foi que deu possibilidade para que todas as modalidades no Brasil, inclusive as menos favorecidas, como é o caso do boxe, recebesse a mesma verba, e hoje o boxe deixou de ser... o boxe passou a ser um protagonista na modalidade. Muito legal, muito legal. Servilho de Oliveira, atleta brasileiro, medalhista olímpico em 1968 no México. Foi uma honra ter você com a gente aqui, Servilho. Eu sei que tem mais uma semana de Olimpíadas pela frente, que você vai estar ligado no que vem por aí, mas estamos muito contentes de ter você no La Base Brasil de hoje. Muito obrigado. Olha, foi um grande prazer e me coloco à disposição. Sempre que quiser que eu participe, estarei à disposição. Muito obrigado, querido. Valeu. Esse foi o nosso La Base Brasil dessa semana. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Scarim e a Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. Na direção de arte e no switcher, o nosso Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo. A locução do Fernando Buzian, nosso amigo. O La Base Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @La Base Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.